Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 31 de agosto de 2023. Este é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos a partir de agora, então, com nossos destaques do jornal de hoje. Geração de empregos no Brasil fica acima das expectativas do CAGED. Números divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego apontam 140 mil novas vagas com carteira assinada durante o mês de julho. 123 Milhas, que anunciou em agosto o fim de pacotes promocionais, já acumula mais de 16 mil processos judiciais. O valor cobrado em indenizações chega a 200 milhões de reais. O Brasil em alerta para novo crescimento de casos de Covid. De acordo com especialistas, trata-se de uma subvariante da Omicron, monitorada pela Organização Mundial da Saúde. Uma onda de crescimento que deve durar de 4 a 6 semanas, segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia. Uma quinta-feira de tristeza na Flórida. Moradores contam os prejuízos. O furacão Idália foi rebaixado hoje à categoria de tempestade e avança para outras regiões dos Estados Unidos. O Papa Francisco embarcou nesta quinta-feira para a Mongólia. Será a primeira viagem oficial de um Papa ao país de maioria budista, onde estima-se que sejam 1.500 católicos, agora cheios de expectativa pela chegada do Santo Padre. Pela Libertadores, o Palmeiras fez bem a lição de casa. Não saiu de um 0-0 contra o Deportivo Pereira, mas já está na semifinal e vai jogar contra o Boca Juniors em busca de uma vaga na grande decisão do torneio marcada para 4 de novembro no estádio do Maracanã. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou os números do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, referente ao mês de julho, quando o país gerou mais de 140 mil empregos com carteira assinada. Um resultado que ficou acima do que era o estimado para o mês, mas ficou abaixo dos números de 2022. O número referente às contratações, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, se apresenta um pouco acima do que era estimado pelo mercado. Em julho deste ano, foram 142.702 novos postos de trabalho. Se comparado ao mesmo período do ano passado, houve uma queda de 36%. Em julho de 2022, foram 225.016 novos postos de trabalho. Os números do CAGED são animadores para muitos estados. Um deles é o Paraná, que lidera na criação de empregos na região sul do país. O saldo do estado no acumulado do ano é de 77.647 novos empregos. No cenário nacional, o Paraná é o quarto maior gerador, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Curitiba foi a cidade que mais gerou empregos, foram mais de 11.600 novos postos de trabalho, seguida por Londrina, São José dos Pinhais, Maringá e Cascavel. Na região Nordeste, o destaque é para o Ceará, que é também o sexto maior gerador do país, com um saldo de 6.490 novos postos de trabalho com carteira assinada. Esses números do CAGED, eles servem para que o governo faça um controle e também uma organização com relação aos números de empregos gerados com carteira assinada. Esses números também servem aí para bases de dados de projetos sociais e também para conferência de dados para programas como, por exemplo, o do seguro-desemprego. E tem oportunidade de emprego muito interessante para quem está solta no mercado ou disposto a novos caminhos profissionais. Os detalhes com o Sérgio Júnior, nosso repórter. Boa tarde, Serginho. Oi, Edilon, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Pauta Aberta. Pois é, uma oportunidade de emprego na área, gente, porque uma das maiores concessionárias de ferrovias do país está com diversas vagas de trabalho abertas em áreas operacionais e administrativas. Além do Paraná, a seleção também acontece nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ao todo, são cerca de 40 vagas, sendo 11 em Curitiba, 6 em Rondonópolis, 4 vagas em Rio Claro, São Paulo, e mais 4 em Rio Verde, Goiás, e uma em Santos, São Paulo. As demais estão distribuídas entre São Paulo, Bauru, São Simão, Reserva, Rio Negrinho,
Chapadão do Sul, Correio Pinto, Itu, Iguaçu, São José do Rio Preto, entre outras cidades em que a concessionária está presente. Os interessados devem acessar aí o site da Rumo para se inscrever. E tem vagas de trabalho também em São José dos Pinhais, região metropolitana daqui de Curitiba. As oportunidades são para trabalhar na fábrica do Grupo Boticário, uma das gigantes dos cosméticos, nos cargos operacionais, como auxiliar de operação, conferente, operador de produção, técnico de manutenção, técnico logístico. Segundo a empresa, a expectativa é de contratar mais de 400 pessoas até dezembro de 2023. Então, quem quiser ir até nesse final de agosto, comecinho de setembro, aí ter uma oportunidade de conseguir um trabalho, tá aí a chance, né, Odilon? Eu volto com você. É isso aí, Serginho. Oportunidades interessantes, né, em várias cidades do nosso país. Vale a pena dar uma consultada, né? Quem sabe, né, um futuro aí já mais promissor para muitos trabalhadores. A 123 Milhas acumula mais de 16 mil processos judiciais. O valor das causas soma 200 milhões de reais. A empresa entrou com pedido de recuperação judicial esta semana. Mais de 16.400 processos judiciais foram abertos contra a 123 Milhas no Brasil. No total, o valor das causas ultrapassa os 200 milhões de reais. Os dados estão no pedido de recuperação judicial feito esta semana pela empresa na primeira vara empresarial da comarca de Belo Horizonte. O documento tem uma lista de 167 páginas com nomes de pessoas que ajuizaram ações contra a agência de viagens. Só em Minas Gerais, mais de 1.300 ações foram abertas entre os dias 18 e 28 de agosto, de acordo com o Tribunal de Justiça. Em média, 4 processos judiciais são abertos por hora contra a 123 Milhas em Minas Gerais. A quantidade de batalhas judiciais foi um dos argumentos usados pela defesa da empresa para pedir a recuperação judicial. A Defensoria Pública de Minas quer que os consumidores sejam indenizados por danos morais coletivos ou que a empresa restabeleça o fornecimento regular dos serviços. Já o Ministério Público de Minas Gerais solicitou o bloqueio de pelo menos 20 milhões de reais da 123 Milhas e dos sócios. No primeiro semestre deste ano, a empresa teve um prejuízo líquido de 1 bilhão e 670 milhões de reais. A suspensão dos pacotes da emissão de passagens da linha promocional foi anunciada no dia 18 de agosto. A recuperação judicial serve para evitar que uma empresa em dificuldade financeira, como é o caso, né, da 123 Milhas, decrete falência e feche as portas. É um processo para que a companhia endividada consiga um prazo para continuar operando enquanto negocia com credores, sob mediação da Justiça. As dívidas, então, ficam congeladas por 180 dias e a empresa pode continuar as atividades. Difícil fica o prejuízo do consumidor nessa história toda. A Receita Federal anunciou que vai suspender atividades em 12 agências no Paraná e em Santa Catarina por falta de servidores. A suspensão é temporária, vale até o fim de 2024. O motivo da suspensão dos atendimentos pela Receita Federal é a falta de servidores. A Receita justificou que existe dificuldade em repor o quadro do funcionalismo público. Outro fator que determinou a suspensão temporária foi a redução constante no número de atendimentos presenciais. A suspensão das atividades vai ser válida a partir do dia 1º de setembro, no interior dos estados de Santa Catarina e do Paraná, e vale até o dia 31 de dezembro de 2024. Os atendimentos presenciais vão ser redirecionados para outras agências. No entanto, os contribuintes também podem procurar pelos pontos de atendimento virtual. No Paraná, os atendimentos vão se concentrar em Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Guarapuava. E já em Santa Catarina, os atendimentos da Receita vão ser realizados nas cidades de Chapecó, Joaçaba e Florianópolis. O Brasil tem registrado alta de casos de Covid-19, numa onda aí que deve durar até 1 mês e meio. A disparada no número de casos está associada a Eris, uma subvariante da Ômicron, que é monitorada pela Organização Mundial da Saúde. O aumento dos casos foi divulgado pela Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, a Abramed, que representa laboratórios e clínicas privadas. Outra fonte é o Instituto Todos pela Saúde.
A taxa de testes positivos para a Covid-19 aumentou no Brasil nas primeiras semanas de agosto, de acordo com 2 relatórios independentes divulgados esta semana. O aumento foi de 7% para 15,3%. A OMS monitora o aumento da circulação da Aedes, que é uma subvariante da Ômicron, que é um dos fatores apontados por especialistas para o aumento dos casos. Apesar de ser mais transmissível, a Aedes não está associada a casos mais graves ou mortes. O Brasil enfrenta a sazonalidade dos casos, com a maioria da população já tendo tomado as doses básicas da vacina, mas o reforço bivalente só foi aplicado em 15% do público-alvo. Grupos vulneráveis, como pessoas com baixa imunidade, seja por doenças ou por transplantes, devem evitar aglomerações e sempre manter o uso de máscaras. De acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia, a atual onda da Covid deve durar entre 4 e 6 semanas. Infectologistas explicam que o vírus da Covid vai coexistir como um vírus respiratório entre aproximadamente outros 20 já existentes. Graças à vacinação, o cenário hoje é de uma população com imunidade adquirida. De São Paulo, a gente traz agora uma atualização sobre o estado de saúde do apresentador Fausto Silva. De acordo com o último boletim do Hospital Albert Einstein, Faustão tem função cardíaca estável e está disposto. Com a melhora, o apresentador afirmou que sente o coração batendo mais forte. De acordo com este mesmo boletim médico, divulgado ontem, o apresentador apresenta a função cardíaca estável, está disposto após 72 horas do transplante. Já foram retirados os drenos e alguns catéteres do apresentador, que também já iniciou a fisioterapia. De acordo com o Albert Einstein, Faustão continua evoluindo dentro do que era esperado e está se comunicando normalmente. Em entrevista que já deu, ele afirmou que o primeiro pensamento após a cirurgia no último domingo foi da necessidade de motivar a doação de órgãos. O azeite brasileiro em alta. Hoje é um produto que tem sido reconhecido pela altíssima qualidade até no exterior. Isso mesmo sem ter ainda produção em larga escala. Pensando também em ampliar a produção, o governo já criou, em parceria com outras instituições de pesquisa, um instituto que avança nos estudos sobre o nosso azeite brasileiro. A ideia é também pensar políticas públicas para o desenvolvimento do setor. O fio de azeite é o toque especial que finaliza qualquer prato. Ele é um ingrediente fundamental na gastronomia. E quando pensamos na iguaria, vem logo à cabeça os sabores do Mediterrâneo, aqueles produzidos na Espanha e Itália. Mas você sabia que para consumir um bom azeite, você não precisa atravessar o oceano? Isso mesmo, após 7 anos de pesquisas, o Brasil produz azeites de oliva com padrão internacional de qualidade, atestado por cientistas. O azeite brasileiro, até então, ele tem demonstrado ser um azeite de ótima qualidade. Ele tem sido premiado em concursos internacionais. Várias marcas foram premiadas ao longo de vários anos. Então, a gente consegue produzir no Brasil um produto de qualidade e a gente tem um mercado forte para absorver esse produto. Além do valor nutricional, o azeite de oliva é um alimento conhecido desde os tempos remotos. Ele está nas escrituras sagradas e foi por esse encanto histórico que essa empresária resolveu cultivar oliveiras na Serra da Mantiqueira, clima bem propício a essa árvore rústica. Hoje a produção já chega a 7 mil litros anuais e o produto já recebeu reconhecimentos internacionais. Agora estão surgindo tantos concursos, mas a gente acha importante de vez em quando para realmente se certificar da qualidade do produto, né? E mostrar para o público, de fato, que tem algum preconceito com o produto nacional, de que, de fato, o Brasil está produzindo azeites espetaculares. E isso é possível, né? Apesar do alto consumo interno de azeite, a nossa produção ainda é muito tímida, de apenas 0,25% do consumo nacional. O Brasil é o segundo maior importador do produto. Compra de outros países cerca de 100 mil toneladas por ano. E para aumentar a produção interna, o governo federal já começa a investir na olivicultura. De
olho em vários benefícios do azeite, inclusive os econômicos. Para isso, uma parceria com instituições de pesquisa criou o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para estudar melhor sobre o azeite brasileiro e criar políticas públicas para ajudar o produtor na solução de problemas do setor. Os primeiros recursos para o pontapé inicial dos trabalhos, da ordem de 6 milhões de reais, já foram liberados. Se a gente pensar só em substituir 50% da importação, já é um volume de recursos bastante grande que a gente vai deixar de mandar para fora e vai manter aqui dentro, circulando esses recursos aqui dentro. Então, do ponto de vista econômico, é muito interessante. Veja no próximo bloco, o Palmeiras é mais um time brasileiro entre os semifinalistas da Libertadores. Vamos falar também sobre a passagem do furacão Idália pela Flórida. Esta quinta-feira foi um dia de contar os estragos e toda a destruição. E ainda, a viagem do Papa Francisco à Mongólia foi a primeira de um Papa ao país asiático. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você de casa, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. Na Flórida, esta quinta-feira está sendo um dia de tristeza e avaliação de todos os estragos causados pela passagem do furacão Idália, que foi rebaixado para a categoria de tempestade tropical e avança a outros estados dos Estados Unidos. A Flórida começou nesta quinta-feira a avaliar os danos provocados pelas inundações depois da passagem do furacão Idália, que foi rebaixado para a categoria de tempestade e avança pela costa sudeste dos Estados Unidos. Idália tocou solo na manhã de quarta-feira na Flórida, depois de iniciar a trajetória na segunda em Cuba e agora ameaça o estado da Geórgia com chuvas torrenciais e inundações nas áreas costeiras, nas quais os moradores já enfrentam cortes de energia elétrica. Fontes do governo estadual afirmaram que as equipes de resgate estão nas ruas, mas admitiram que podem demorar a chegar em áreas bloqueadas pela queda de árvores ou por inundações. O furacão chegou à Flórida com ventos de até 215 km por hora, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Em alguns pontos do litoral, as águas subiram até 5 metros. Algumas horas depois de tocar o solo, Idália perdeu força, mas provocou ventos próximos de 100 km por hora na Geórgia e na Carolina do Sul. Autoridades esperam que a situação melhore a partir da manhã desta quinta, que deve ser o dia da conclusão do percurso de Idália no Atlântico. E a NASA divulgou imagens impressionantes na passagem desse furacão. O vídeo é revelador sobre a dimensão do fenômeno, que começou como tempestade tropical na região do Caribe e se transformou num furacão perigoso ontem, com ventos que chegaram aí a 200 km por hora. A Estação Espacial Internacional capturou imagens do furacão Idália, um dos mais fortes dos últimos anos. O registro foi feito na última terça-feira, enquanto a tempestade seguia em direção à Flórida. Em uma escala de 1 a 5, o Idália atingiu a categoria 4 ao avançar sobre o oceano. Ao chegar na costa do estado estadunidense, ele desceu para a categoria 3, mas a sua intensidade não foi afetada, atingindo cerca de 200 km por hora. Milhares de pessoas foram tiradas de suas casas e, conforme for seguindo, o furacão deve perder força. O Papa Francisco partiu nesta quinta-feira para uma nova viagem apostólica, a 43ª do pontificado dele. Dessa vez, o Santo Padre vai à Ásia. Nos próximos dias, ele cumpre a agenda na Mongólia, nação com uma das menores comunidades católicas do mundo. O Santo Padre Jorge Bergoglio é o primeiro Papa na história a visitar o país. Esperar juntos é o lema da viagem que o Papa Francisco faz à Mongólia a partir desta quinta-feira. Bergoglio é o primeiro pontífice a visitar o país asiático, uma viagem que, segundo a sala de imprensa da Santa Sé, tem duplo significado: o de visita pastoral
e o de visita de Estado, devido à colaboração bilateral entre a Santa Sé e a Mongólia, iniciada em 1992. Em nota, o Vaticano destacou que a presença do Santo Padre representa para esta pequena porção do povo de Deus um sinal de grande esperança e incentivo. E diz que a Igreja na Mongólia, com a sua pequenez e marginalidade, pode oferecer um sinal de esperança para a Igreja Universal. A Mongólia faz fronteira com a Rússia e com a China, país do qual fez parte até 1921. O governo mongolês tem boas relações com Pequim e pode ser estrategicamente significativo para o Vaticano, que procura melhorar a situação dos católicos naquela região. O voo papal terá duração de pouco mais de 9 horas. E para que Bergoglio possa descansar da longa viagem, o Vaticano não programou compromissos para o dia da chegada dele, que terá apenas um momento de boas-vindas. A agenda do Santo Padre só terá início no sábado. Todos os compromissos serão na capital Ulaanbaatar. Durante a viagem, Francisco se reunirá com autoridades, diplomatas, bispos, padres, missionários e membros de outras religiões. Ele também vai celebrar uma missa para a pequena comunidade católica, uma das menores do mundo. O país de maioria budista tem cerca de 1.500 católicos, de um total de 3 milhões de habitantes. No último domingo, logo após a oração do Ângelus, Francisco falou da expectativa pela viagem. Se trata de uma visita muito desejada. Será a ocasião para abraçar uma igreja pequena em números, mas vivaz na fé e grande na caridade. E também para encontrar de perto um povo nobre, sábio, com uma grande tradição religiosa, que terei a honra de conhecer, especialmente no contexto de um evento interreligioso. Me dirijo nesse momento exatamente a vocês, irmãos e irmãs da Mongólia, dizendo que estou feliz de viajar e estar entre vocês, como irmão de todos. Agradeço às vossas autoridades pelo convite e a todos que, com grande empenho, estão preparando a minha chegada. A todos, peço que acompanhem essa visita com a oração. A tutti chiedo di accompagnare questa visita con la preghiera. Vamos falar de Libertadores agora, porque ontem o Palmeiras confirmou vaga entre os semifinalistas. Veja como foi. O Palmeiras recebeu o Deportivo Pereira e a partida terminou empatada em 0-0. Com o resultado, a equipe paulista se classificou para as semifinais da Libertadores pelo 4º ano consecutivo. E já está definido o adversário do Palmeiras em uma das semifinais. Será o Boca Juniors, da Argentina, que ontem, nos pênaltis, eliminou o Racing. Promessa de 2 jogaços aí neste confronto, entre 2 tradicionais campeões da Libertadores. Pela Copa Sul-Americana, não deu para o Botafogo contra o Defensa e Justicia. O Defensa e Justicia recebeu o Botafogo e Nico Fernandes fez 1-0 para os donos da casa. Lucas Fernandes, de falta, empatou para o Fogão e Nico Fernandes fez o gol que deu a vitória ao Defensa e Justicia. Com o resultado, o Botafogo está eliminado da Copa Sul-Americana de 2023. E hoje à noite serão definidos os últimos semifinalistas da Sul-Americana. Pela Libertadores, mais um jogo essa noite define o último semifinalista. Às 9h30 da noite, no estádio Defensores del Chaco, em Asunción, no Paraguai, o Fluminense terá o difícil e esperado duelo contra o Olímpia, tricampeão da Libertadores. Hoje, o tricolor carioca garante a vaga na semifinal para enfrentar o Internacional, até mesmo se perder por um gol de diferença. Se a derrota for por 2 gols de diferença, então o duelo vai para a disputa de pênaltis. Pela Copa Sul-Americana serão 3 times brasileiros em 2 partidas decisivas. Às 7 da noite, no estádio do Morumbi, o São Paulo recebe a LDU do Equador. Precisa correr atrás da vantagem de um gol garantida pela Liga no jogo fora de casa. Portanto, para se classificar, o tricolor paulista precisa vencer por 2 gols de diferença. Vitória simples leva a decisão para as cobranças de pênaltis. Se passar, o São Paulo vai jogar contra o Defensa e Justicia, uma das semifinais. Também às 7 da noite, o duelo brasileiro entre Fortaleza e América Mineiro. A vantagem é toda do Leão do Pici, que venceu por 3-1 o jogo em Belo Horizonte. Quem passar neste confronto terá como adversário o Corinthians na outra semifinal.
Você sabe por que a cidade de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, e não de hoje, é considerada a capital nacional da louça? Por lá está o berço de indústrias que vendem os produtos para todo o Brasil e o exterior. Vamos te contar um pouco dessa história agora e também sobre como é o processo de produção de tantas peças belíssimas que mais tarde vão estar em nossas mesas de jantar ou mesmo para um bom café. A cidade de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, há muito tempo abriga um cenário próspero para a produção de louça. Com uma rica história na fabricação de cerâmica, a cidade se tornou um ponto de referência na indústria de utensílios domésticos, fornecendo peças para os mercados nacionais e internacionais. E nessa matéria vamos aprender um pouco mais sobre como é preparada uma peça de porcelana, desde a chegada da argila até a embalagem final. O processo é grande e demorado. Preparação da argila, modelagem, secagem e queima. Para se ter uma ideia, uma xícara de porcelana, por exemplo, demora até 10 dias para ficar pronta. A produção de louças é um processo que une a tradição centenária, habilidades artísticas e também tecnologia. Para se ter uma ideia, este forno aqui chega a mais de 1.300 graus. Tudo isso para que a peça seja queimada com a mais alta tecnologia. Louças que vão desde pratos, xícaras, vasos e peças decorativas. A história da porcelana é uma história muito antiga. Ela iniciou na China e ela vem percorrendo ao longo desses milhares de anos aí a sua evolução. É um item que é atemporal e sempre é feita uma pesquisa muito grande para trazer as tendências mundiais. A dona Silvinha, assim chamada pelos colegas, trabalha há 54 anos na fábrica. Ela coloca decalques, imagens transferidas para a peça após serem levadas para o forno e queimadas a mais de 500 graus. A gente convive com todo mundo, né? A gente é uma coisa boa mesmo, né? Enquanto abraça os avanços tecnológicos para aprimorar a eficiência e qualidade, a fábrica em Campo Largo valoriza também as técnicas artesanais transmitidas através das gerações. É o caso do seu Darcy, que é filetador há 34 anos na empresa. A delicadeza das peças é tão impressionante quanto a precisão necessária para criar detalhes intricados. Com um toque firme e mãos habilidosas, ele aplica os fios à superfície da peça, criando padrões complexos que variam desde simples linhas até elaborados desenhos. Conforme o freguês pede as decorações, a gente faz 1 milímetro, 2 milímetros, né? Até 5 milímetros a gente faz aí também, com várias opções. Não pode tremer, né? Para ser um filete perfeito, né? A produção de louça desempenha um papel significativo na economia local. As indústrias das cidades produzem cerca de 2.500.000 peças ao mês de porcelana. Já de cerâmica, chega a mais de 500.000 peças. Além disso, o setor representa mais de 4.000 empregos diretos e indiretos, proporcionando emprego e estabilidade para muitas famílias na região. É um segmento que movimenta uma mão de obra bastante considerável. Por dia dá aproximadamente 50 a 60 mil peças, considerando que domingo não há a fabricação, mais ou menos são esses os números. Trabalho bonito, né, e muito cuidadoso na capital nacional da louça. E a 30ª Feira Nacional da Louça começa hoje e vai até o próximo dia 10 de setembro no City Center Outlet Premium, na cidade de Campo Largo. A missa de 7º dia do cardeal arcebispo emérito de Salvador, Dom Geraldo Magela Agnello, será celebrada amanhã em Salvador e várias outras dioceses da Bahia e também por todo o Brasil. O sepultamento de Dom Geraldo foi em Londrina, a pedido do próprio cardeal, onde foi arcebispo de 1983 a 1991. A trajetória de Dom Geraldo Magela Agnello pode ser definida como uma completa entrega e dedicação à vida religiosa.
É reconhecido por sempre ter desempenhado com zelo todas as funções eclesiásticas que recebeu ao longo da vida. Nasceu em 1933 em Juiz de Fora, Minas Gerais. Cursou seminários na juventude, estudou filosofia e teologia. A ordenação sacerdotal foi recebida em 1957. Em dezembro do ano passado, o cardeal sofreu um acidente vascular cerebral, o que deixou sua saúde bastante debilitada. Ele estava em internamento domiciliar em Londrina, no Paraná, e na última semana teve uma piora na saúde e faleceu no dia 26 de agosto, aos 89 anos. Em 1983, Dom Geraldo Magela Agnello foi nomeado pelo Papa São João Paulo II para ser arcebispo aqui em Londrina. Em 1991, foi convocado pelo próprio Papa para atuar em Roma. Ao retornar ao Brasil, exerceu o episcopado em Salvador, na Bahia. Mas Londrina marcou a trajetória de Dom Geraldo. Tanto que, após se tornar bispo emérito de Salvador, ele decidiu residir aqui em 2014. E em 2020, por meio de uma carta registrada, ele expressou o desejo de ser sepultado na cidade. Ele então escreveu como que oficializando esse pedido, e a gente tendo em vista o carinho, inclusive, que o povo londrinense nutre por ele, e depois também o trabalho que ele fez por aqui, a importância que ele tinha, né, acima de tudo, para a Igreja do Brasil e do mundo, né, inclusive nos trabalhos nos dicastérios em Roma. O funeral aconteceu na Catedral Metropolitana de Londrina. Reuniu fiéis, autoridades, religiosos, amigos e familiares, que foram prestar sua última homenagem ao cardeal. Olha, eu quero agradecer muito a Deus por ele ter passado ter nos emprestado ele para passar aqui com a gente nessa vida. E o que eu tenho a agradecer, ele é tudo. Ele foi tudo para nós, um pai, um irmão amoroso, com meus filhos, meus netos, meus bisnetinhos. Então, muito eu tenho que agradecer. Ele foi uma pessoa muito boa que levou nós a ter mais esperança nessa vida. Passou super rápido, 40 anos. E foi assim uma graça muito grande que Deus me concedeu, passar todo esse tempo ao lado dele, porque eu aprendi muito. Eu cresci muito na fé, na solidariedade, no amor ao próximo, na aceitação do diferente. Foi assim um aprendizado constante. Realmente um momento de ação de graças, porque Dom Geraldo, ele me traz a sucessão apostólica através da ordenação episcopal, ele me dá o sacerdócio através da imposição das mãos e o diaconato para servir a igreja de Toledo. Fiquei padre em Toledo, bispo de Toledo, agora como arcebispo emérito, e acompanhando este momento de entregar Dom Geraldo nas mãos de Deus e agradecê-lo eternamente por este grande presente que ele me deu, através de suas mãos, o presente de Deus, que foi o ministério presbiteral e episcopal. Junto com a médica Zilda Arnes, Dom Geraldo Magela fundou em 1983 a Pastoral da Criança. Em 2011, presidiu a beatificação de Santa Dulce dos Pobres, representando o Papa Bento XVI, e foi presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, onde deixou muitos ensinamentos. Ele foi presidente da CNBB de 2003 a 2007, teve um papel importantíssimo de preparar a Conferência de Aparecida, que até hoje tem uma importância grande no nosso país na evangelização. E, enfim, Dom Geraldo deixou um testemunho de um homem que soube ouvir, soube discernir e, acima de tudo, congregar as pessoas em comunhão. O sepultamento de Dom Geraldo foi realizado após a Missa das Exéquias, celebrada por Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador e sucessor do cardeal. Toda a igreja tem muito a agradecer a Deus e a ele, mas a igreja que está em Salvador, a Arquidiocese de São Salvador da Bahia, que é a igreja primacial do Brasil, mais ainda que tivemos a graça de contar com ele como nosso arcebispo durante 12 anos. Ao final da celebração, o caixão foi conduzido por bispos e padres em um pequeno cortejo pela lateral da igreja até a cripta que fica no subsolo. Membros de pastorais acompanharam o trajeto segurando velas e flores. A última oração foi feita pelo arcebispo de Londrina.
seja santificados os túmulos dos vossos fiéis, para que, recebendo nossos corpos, fizessem crescer a esperança de nossa ressurreição. Boa tarde para você e até amanhã.